Boa noite a todos. Boa noite. Vou ler um trechinho de Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Autoconhecimento vai nos colocar em contato com aquilo que temos de melhor. Vai nos fazer recordar que somos pessoas valorosas, isto é, pessoas que têm um valor natural, simplesmente porque somos filhos de Deus. Portanto, dotados de todas as capacidades inerentes à nossa filiação divina. Eu sou uma pessoa capaz, talentosa e inteligente, porque Deus me fez assim. Essa é a minha imagem verdadeira. Eu só preciso reconhecer e acreditar nessa verdade, manifestando-a em meus atos, pensamentos e palavras. Não é para os outros que eu preciso provar isso, é para mim mesmo. Eu preciso acordar o gigante que dorme em mim. Levamos o nosso pensamento a Deus diante de tudo, agradecendo aqui a presença de todos, que tenhamos uma boa palestra, e que a nossa mente se abra e se expanda para a gente acolher essas palavras. A Rita vai nos presentear com a palestra hoje. Ah, tá. Desculpa. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Elever nosso pensamento a Deus. Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por seu grande amor que não tem fim, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. E assim seja. Passo para a Média. Obrigada, então. Meus irmãos, queridos amigos, uma boa noite a todos. Boa noite. Por essa voz bonita, que a gente ouve a prece. E aí a gente vai falar hoje, nessa meia horinha que Deus está nos concedendo, na importância dos ciclos. Eu vi que aqui tem da Figueira, que secou, mas deve ser da palestra anterior. Mas nós hoje vamos falar da importância dos ciclos da nossa vida. Porque nós estamos iniciando um ano e porque o momento, o ciclo que nós estamos vivendo no planeta Terra é extremamente importante. E como a gente percebe um turbilhão de acontecimentos se dando e muitas pessoas não compreendendo que esses eventos fazem parte de uma longa caminhada de vários ciclos que se sucedem e que esses ciclos não têm começo e fim, eles
são recomeços e com as mesmas criaturas que somos nós. E isso é extremamente importante. Então nós vamos na noite de hoje entender e compreender a importância dos ciclos, porque a natureza faz isso. A planta nasce, cresce, se desenvolve, dá os frutos, mas antes de dar os frutos teve a flor, a semente que brotou, enfim. Nós temos os ciclos da maré, nós temos o ciclo da lua, nós temos os ciclos da natureza, nós temos o ciclo da mulher, o ciclo do homem, o ciclo da vida. E nós temos os ciclos da reencarnação e da desencarnação que propiciam a cada um de nós a evolução, seja na Terra, seja no mundo espiritual e nas várias dimensões. E nós somos as criaturas que viajamos pelo cosmos. Nós estamos numa casa planetária que gira em torno do seu próprio eixo, que gira em torno da Terra, que segue esses bilhões e trilhões de galáxias, de sóis, de estrelas, e nós estamos mergulhados na vida. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Nós estamos vivendo um momento da Terra que nos propicia falarmos de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque tem diferença? Tem muita diferença. Jesus, para nós, é um cientista, um homem que tem conhecimento intelectual e moral no nível que nós não conseguimos conceber. Essa é a realidade. E Jesus é nosso irmão, filho do mesmo Pai. E Jesus veio trazer conhecimentos de uma alta envergadura. Jesus veio trazer conhecimentos que não é privilégio da Terra. Houve um movimento e há um movimento que nós chamamos de movimento crístico. E esse nome cristianismo foi dado por quê? Porque Jesus, na hierarquia dos mundos, é um Cristo. Ou seja, ele atingiu o máximo de evolução que nós podemos conceber. E Jesus participa desse movimento. Que movimento é esse? Esse movimento crístico? Não é um movimento de conhecimento que vai abastecer apenas a Terra. Não. É um movimento universal. Todos os planetas, todas as dimensões vivem, debatem, conhecem e vão paulatinamente tomando conhecimento à medida que lhes é fornecido possibilidade, quando nos é encostado a razão, o raciocínio, quando chega a hora, os Cristos espalhados por todo o universo, que são responsáveis como co-criadores de plantar esses ensinamentos, esse conhecimento, para fazer parte do celeiro de conhecimentos de todo o cosmos, de todo o universo, de todas as galáxias, de todos os orbes. Isso é maravilhoso. Nós estamos unidos no universo pelo conhecimento que o Cristo veio nos trazer. Conhecimento libertador, que vai dizer quem nós somos, de onde nós viemos e qual a nossa destinação. São conhecimentos que nós vamos acessando devagarinho conforme o nosso estado consensual vai nos permitindo, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria determinação. Então, Jesus, o governador do planeta, que deu o formato que tem o planeta hoje, com tudo que aqui nele existe, animais, vegetais, minerais, ou seja, todo esse complexo estrutural do planeta foi milimetricamente planejado por Jesus e seus prepostos. E depois Jesus retorna à Terra para dar prosseguimento a essa tarefa de implementar na Terra
o cristianismo redivivo, que são os conhecimentos que são de naturezas universais, porque amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, que está o resumo de toda a profecia, como disse Jesus, é lei universal. Por isso a gente diz que esse movimento de trazer essa lei que se subdivide, esse conhecimento que nós vamos adquirindo pelo nosso esforço, nos aproxima de Deus, porque nós somos as criaturas que saímos um dia do pensamento divino, de forma inconsciente, na simplicidade e na ignorância do saber, trilhamos um caminho, estamos trilhando um caminho para dentro de nós mesmos, e esse autoconhecimento vai fazer com que nós, ou seja, à medida que eu promovo esse autoconhecimento, burilamento, transformação, eu volto ao Pai, porque eu me aproximo de Deus pelo conhecimento, pelo entendimento das suas leis, pelo amor às suas leis, e quando eu me transformo na própria lei, em movimento e se manifestando. Como é que nós podemos entender isso? Saímos do pensamento divino, inconsciente, e vamos retornar ao Pai, só que de forma agora consciente. E Jesus nos dá essa orientação. Quando, em que momento nós temos no Evangelho essa orientação de Jesus a respeito de nós mesmos, quando Jesus conversa com Nicodemos? É uma conversa belíssima, porque Nicodemos, ele tinha uma atração muito grande por Jesus. Tudo que Jesus falava e o posicionamento de Jesus atraía Nicodemos, ou seja, ele já tinha um raciocínio, uma condição intelectual, é certo, porque ele era um senador judeu, ele trabalhava no Sinédrio e ele era um estudioso. E ele percebia na conduta de Jesus que Jesus se diferenciava. Que ele mesmo, com todo o conhecimento que ele tinha da Torá, é um judeu, ele não conseguia, por ele mesmo, manifestar os conhecimentos, nem ele e nenhum dos seus companheiros do Sinédrio. Ninguém. Então Jesus não trouxe isso nem dos essênios, nem dos antigos profetas, nem dos filósofos da humanidade que estavam em todas as civilizações antigas. Jesus estava à frente com a sua postura e conduta. Ele curava, aliviava de forma espontânea os doentes. Ele fazia com que aquelas criaturas que simboliza, porque cada vez que Jesus se colocava numa mesa, porque ele viajava pelos lugarejos, e ele se colocava na mesa com a sociedade da época, que simboliza o homem de hoje e de sempre. Então, na mesma mesa, na casa de Mateus, que era um fariseu, iriam os fariseus, romanos que quisessem participar, mulheres, publicanos, pescadores, pessoas escravas, donos de escravos. Ou seja, Jesus se colocava junto daquelas criaturas que faziam parte da sociedade da época. Gente que ele disse que era desses que precisavam dos médicos, os doentes que precisavam dos médicos. Por que tu te senta com pessoas de má vida? Por que tu não lavas as mãos quando tu vai comer? E nessa hora ele fala, nisso que Nicodemos tinha uma atração. Não é o que sai da boca, não é o que entra na boca, é o que sai. Que maravilha! Então não vamos nos preocupar apenas com a higiene. Por quê? Porque é um ritual de limpar as impurezas. Não.
Vamos nos preocupar com o que sentimos, pensamos dentro. Isso é conceito universal que liberta o homem. E Jesus falava, ensinava. Quem tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir, assimilava e talvez parasse para pensar. Mas Jesus se preocupava em fazer adeptos, quantidade que todos entendessem da mesma forma, no mesmo tempo? Não. Aí está o diferencial. Com certeza não. Então vejam que Jesus se colocava na posição de alguém que trazia conceitos renovados. É sábado, é sábado. O sábado foi feito para o homem. Atira a primeira pedra aquele que nunca errou, nunca esqueceu, nunca se enganou. Então não dá para atirar na prostituta a pedra. A gente para pensar com Jesus. Jesus é um homem perigoso naquela época. E para muitos que verdadeiramente são cristãos, não. Mas aqueles que são os falsos cristãos, inclusive da nossa época, Jesus é um homem perigoso. Porque Jesus não diferencia criatura alguma. E nós queremos diferenciar. Se é umbandista, se é candomblendista, se é ateu, se é agnóstico, se é espírita, se é protestante, se é judeu. E Jesus abre a possibilidade da gente entender que somos todos irmãos. Porque nós trazemos a genética divina em nós. Ou seja, Deus é a unidade. Deus é a unidade. E dentro desta unidade estamos cada um de nós que somos a diversidade. Isso é muito sério, isso é muito importante. São conceitos crísticos. É como se fosse um colar de pérola e nós somos a pérola. A diversidade. Não importa a língua que fale, a orientação sexual que tem, a religião, ou se é letrado ou é iletrado, não importa. São as pérolas. E o fio que passa, unindo as pérolas, é a unidade, que é Deus. Então nós somos uma diversidade no planeta, no cosmos, no universo, dentro de uma unidade que é Deus. Deus nos trata a igualdade de condições. E quando nós aprendemos a fazer parte da unidade, nós estamos com Deus, em Deus. E aí nós vamos ser como o Pai, eu e o Pai somos um, dizia Jesus. Isso é uma maravilha. Então veja que tudo isso que eu estou falando atraía Nicodemos. E olha a conversa inteligente de Nicodemos com Jesus. Nós vamos nos ater apenas em 2 frases. Nicodemos confirma com Jesus. Ele vai lá de noite, porque durante o dia ele não podia ir. Ele tem que ir escondido. Tu és o Messias, o enviado que as profecias trouxeram, que tu virias. Porque para fazer o que tu fazes, só pode ser o enviado. Então vejam que Nicodemos viu em Jesus o enviado. Coisa que até alguns muito próximos dele não conseguiram diagnosticar a presença do enviado. Venderam Jesus. Porque achavam que ele vinha de arma em punho. Se não está de arma em punho, a luta dele era para libertar da ignorância, não da prisão dos romanos. Isso pouco importava para Jesus. O tempo iria determinar que os judeus se libertassem dos romanos. E assim foi. O mais importante para Jesus era libertar o homem daquela época, todos, indistintamente, da ignorância. Como quer libertar hoje cada um de nós da nossa ignorância, a falta de saber. Então Nicodemos via nele o emissário, pela postura, pela conduta. E Jesus diz assim, sim, para tu fazeres, para o povo da terra, fazer o que eu faço, tem que nascer muitas e muitas vezes. Ele está enunciando a reencarnação. Nós, para fazer o que Jesus fez e continua fazendo, nós temos que nascer, renascer, morrer e remorrer
muitas e muitas vezes. Então Jesus confirma a reencarnação, porque é ela que vai dar esse status de melhoria, de crescimento pelo esforço que a gente vai fazendo. Agora, meus irmãos, ele diz uma frase que deve ecoar hoje, em pleno século XXI. Mas para vocês, para nós, fazer o que eu faço, precisa de esforço. E aí ele diz, vocês podem fazer o que eu faço. Podem. E até melhor do que eu. Então a nossa arrogância não nos permite entender essa frase. Porque Jesus é o enviado, é o Messias. Ele está num padrão de conhecimento intelectual e moral que nós nem divisamos. Nós conhecemos 5%, quando muito, da ciência que permeia o cosmos. Outros 95% nós não temos nem noção. E Jesus diz que, olha a humildade, ele não se coloca numa posição diferente. De responsabilidade, sim. E ele sabe exatamente a sua postura e de onde ele veio, quem ele é e o que ele sabe. Só que ele diz que é para nós também. E que nós podemos fazer melhor. Ou seja, nós podemos nos tornar, e vamos nos tornar um dia, os Cristos. Os enviados, os trabalhadores do cosmos e do universo junto com o Pai Criador, sem nem nos deslocarmos de um lugar para outro, porque o pensamento viaja. A velocidade da luz é menor que a velocidade do pensamento. Meu Deus! Olha o potencial dessas criaturas. E nós, segundo Jesus, pela certeza absoluta que temos, vamos chegar lá. E por que isso tudo é tão importante, meus irmãos? Porque a gente tem que entender, como Nicodemos entendeu, que Jesus é o enviado, é o Messias, e que ele veio à Terra para trazer para cá um celeiro de conhecimentos libertador, e que não vai ter tempo nem hora marcada para que cada individualidade faça isso chegar ao seu coração e ao seu intelecto. Tem uma historinha muito interessante que pode elucidar muito bem essa diferenciação que Jesus permite que aconteça, deseja que aconteça, incentiva que aconteça. Ou seja, cada um de nós num patamar evolutivo diferente, já podendo trabalhar e fazer a sua parte. Então, essa historinha acho que as irmãs já conhecem, porque eu já falei em outras palestras. Essa historinha é o seguinte, havia um lugarejo, muito simples, rural mesmo, e que ali morava um professor, que era alguém que, versado em literatura, e fazia questionamentos, e queria saber de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele faz. E cada vez que uma pessoa estudiosa, questionadora, se manifesta como Sócrates, como Platão e tantos outros filósofos, pois muito bem, ele tem adeptos, seguidores, discípulos. E esse senhor, que era um filósofo, um professor, tinha, e dois que se destacavam. Um dia ele chama os dois e diz assim, olha, nós vamos conhecer um sábio. Vocês não têm apreço por mim, que sou um filósofo, professor de vocês? Pois vocês vão conhecer alguém muito superior a mim em conhecimento, ou seja, um sábio. Os meninos ficaram mega hiper felizes, porque eram estudiosos, questionadores. No outro dia, os meninos acordam cedo e vêm buscar o filósofo para ir na casa do tal sábio. Foram caminhando e de repente eles veem uma cena inusitada. Um menino que está levando os seus animais lá para vendê-los na feira, carrega junto consigo, além de outros bichinhos, um porco. Um porco todo sujo e com a perna machucada. E ele não tem paciência com o porco, ele cutuca o porco para o porco andar. De repente, no meio da multidão,
aparece um senhor alto, de cabelos brancos, muito distinto, e que pergunta para o menino: posso carregar o porco? O menino diz: posso, pode. Adolescente ainda dá uma risadinha, porque pensa: como é que esse cara quer carregar esse porco, né? O cara é por minha conta, século XXI. Pois muito bem. Ele não disse cara, né? Então, isso fica por minha conta. Então, ele disse: pode carregar. O homem foi lá, distintamente, pega o porco com cuidado, coloca nas costas aquele porco fedorento e todo machucado, e lá vai. E ele segue para a casa do professor para buscar o professor. Chega lá e eles contam para o professor antes de seguir para a casa do sábio. Aconteceu isso, isso e aquilo. O professor cala depois. Eu acho que aquele homem carregou o porco, não por causa do porco, muito menos por causa do menino que era um gozador. Ele carregou o porco por ele mesmo. Ou seja, porque deve ser disciplinado, porque é alguém que depois pode se sentir culpado por não ter ajudado o animal, por ele mesmo. E lá se foram. Chegando na casa do sábio, quem que está na porta esperando? O homem que carregou o porco. O sábio era o homem que carregou o porco. Os meninos passam um dia felizes lá, estudando e aprendendo com o sábio. Na volta para casa, eles perguntam para o sábio: por que o senhor carregou aquele porco hoje de manhã? Ele disse: carreguei porco. Não carreguei porco nenhum, não. Aí os meninos: mas o senhor carregou? Olha, então deve ser porque eu já estou com uma idade avançada e não me lembro. Eles desceram. E aí o mestre disse assim para eles, depois que riu sozinho um tempo, disse assim: sabe por que eu estou rindo? Eu disse para vocês que aquele homem carregou o porco por causa dele mesmo? Não foi. Não, mestre, não. Ele carregou o porco porque ele é um sábio. E ele não lembra do que ele fez, porque quem já desenvolveu aptidões, qualidades, não para pensar na hora que vai fazer. Faz espontaneamente, porque as qualidades já são natas, inatas. Ou seja, já houve uma transmutação, uma mudança interna. E ela já faz parte das atitudes do ser. Então, quando Jesus dizia: não atire a primeira pedra aquele que está sem pecado, isso ele já tinha conhecimento. E mais do que conhecimento, ele já sentia compaixão, piedade pela prostituta, compaixão, piedade por aqueles que estavam com a pedra na mão. Quando ele se calou diante de Pilatos, foi por amor a Pilatos. Quando ele foi buscar Judas, que estava lá no abismo depois do suicídio, foi por amor a Judas, mas tudo de forma natural e espontânea, porque ele já é a lei se manifestando, ou seja, a lei do progresso. Aí nós vamos ver que existe gradação. Tem gente que pega o porco e coloca nas costas e diz: por que eu fui pegar esse porco? Que coisa pesada, que sujeira. Eu sou assim mesmo, eu não devia ter feito isso. Ou seja, carregamos os nossos porcos reclamando. E às vezes, quando nós fizemos a nossa caridade, somos bons, fraternos, usamos de justiça, às vezes é espontâneo. Mas qual é o dia? O dia que eu estou bem, o dia que eu estou sem problema, o dia que eu não tenho dor. Aí eu faço a caridade. Aí eu vou no centro espírita. Aí eu ajudo. Mas se a pessoa vem de novo e eu já sei que ela pega a roupa e joga fora, eu não atendo ela do mesmo jeito da próxima vez. Não atendo. Isso é espontâneo? Não. Não ia acontecer nada. Eu podia até não dar a roupa por ela, mas eu ia tratá-la com distinção. Por quê? Porque dentro de mim não me irritei, não me chateei, não me senti enganada. Isso é a mudança, meus irmãos. Então, o exemplo do sábio é para dizer que bom quando a gente é equilibrado. Hoje no trânsito a gente só vê loucura. As pessoas extremamente irritadas.
pega no volante e sai numa velocidade como se fosse morrer e tem que chegar, mas chegar aonde? Lugar nenhum, mas é uma loucura. A irritabilidade, a gente tem que dar um pitaco, uma resposta naquilo que alguém postou, não é? Parece que coça. Então, nós somos esses que fizemos, ajudamos, já estamos num patamar diferenciado, mas ainda não é verdadeiro porque não houve uma transformação real. Então, quando Jesus aceitou e disse para Deus, o mestre, porque ele era um médio de Deus, ele entendia e sabia o que Deus queria que se fizesse. Ele organizou o planeta e depois, quando ele veio, ele teve que baixar a vibração. Segundo alguns autores espirituais, 4.000 anos. Olha onde Jesus se encontra em termos vibratoriais, eu não digo em local, vibração dentro dele. Ele teve que baixar, ganhar corpo. Mas ele não parou para pensar, qual é o melhor dia, será que eu vou? Bom, eu vou falar de coisas que eles não vão entender, porque eu sei exatamente o grau de evolução daquele povo. Sei exatamente onde eles chegaram. E o que eu vou falar vai chamar a atenção e eles não vão gostar, porque vai mexer com coisas arraigadas, rituais, crenças, interesses financeiros. Sei que vou mexer com muita coisa. Sei que o próprio povo não vai me entender na plenitude do que eu vou fazer. E se eu for para lá e for uma pessoa perigosa, porque eu sou no entendimento deles, porque vou fazê-los pensar, os romanos podem me matar na cruz. Os judeus podem me matar apedrejadas. Será que ele titubeou? Não. Porque o dever a cumprir, a certeza de que é o melhor, porque faz parte da caminhada, porque entende as leis divinas, porque elas estão já incrustadas nele, nas atitudes, na postura de Jesus, isso é maravilhoso. Então nós estamos vivendo um ciclo da Terra que nos chama uma atenção muito grande. Quantos de nós já não disse assim hoje, ontem, durante o mês, nossa, como é que isso pode estar acontecendo? A gente está no século XXI. Século XXI com gente fazendo guerra. Século XXI com criaturas invadindo locais alheios, tentando colonizar países, tentando colonizar pensamento das pessoas, matando de forma cruel, sem sentir absolutamente nada. Então a gente vê atitudes que a gente diz, parece coisa da barbárie, parece coisas do século passado. Só que agora as pessoas andam de forma refinada, têm um celular último tipo, sabem se utilizar da inteligência artificial com maestria, mas em termos de sentimento estão muito longe. Parece que como nós estamos no século XXI e já existe tanta coisa dita, falada através das religiões ou do próprio Jesus, as pessoas, porque é o século XXI, teriam que ter posturas e condutas diferentes. Não. Os ciclos se renovam com pessoas que vêm para cá, que somos nós, para sermos testados. E o que nos testa? Pessoas que vão pensar e agir e sentir e se manifestar. Como é que eu reajo diante de uma agressão? Como é que eu reajo diante de uma mentira, de uma calúnia? Como é que eu reajo diante de uma ingratidão? De uma mentira que eu tive que falar e falar. No local de trabalho, onde as pessoas estão, e muitas delas, em vez de me ajudar, puxam o tapete. Como é que eu reajo? Se eu reajo com agressão, com tristeza, com mágoa, isso significa o quê? Que eu voltei à Terra em pleno século XXI e ainda manifesto esse tipo de sentimentos.
Isso é para todo o planeta. Então, meus irmãos, nós estamos aqui e as criaturas que foram agressivas, guerreiras, belicosas, que queriam e querem ainda, não o bem do outro ou da maioria, mas o próprio bem, estão reencarnadas de novo. E a vida vai testá-las. Ou seja, vão ser colocadas como pais, como mães. Uma pessoa que tem preconceito e que tem um filho ou uma filha que tem atração pelo mesmo sexo. Ela vai ser testada. Vai ser testada. Por quê? Porque é seu filho, ela tem amor, é a sua filha, ela tem amor pelas criaturas e ela vai ter que lutar contra o que ela tem dentro do coração, preconceito. Aí a gente diz, como é que em pleno século XXI o pai dá uma surra no filho, na filha e bota eles para fora de casa? Porque tem uma atração, uma orientação sexual diferente da considerada normal. A gente diz assim. Mas não é porque é o século XXI. Porque pode ser o 22, o 23, o 24. É porque essa criatura, apesar de ter reencarnado muitas e muitas vezes, ainda não trabalhou a discriminação no seu coração. Tem gente que não suporta as religiões afro-brasileiras e discrimina ao ponto de machucar as pessoas. Se nós somos um desses, isso significa o quê? Só que nós ainda não trabalhamos isso em nós. Acreditamos que a religião boa é a minha e todas as outras não prestam. E aí nós temos gente que é pai, que é mãe, que é professor, que está dirigindo religiões, cultos, dentro da doutrina espírita, dentro dos evangélicos, dos protestantes e assim por diante. Temos criaturas reencarnadas que são presidentes de repúblicas, de países, gente que são governadores, vereadores, senadores, gente que são donos de bancos. E essas pessoas a vida vai testar. E quando a vida testar, elas vão se manifestar o que elas são. Se são pessoas gananciosas e que ainda têm tendência ao roubo, elas podem roubar. Se são pessoas gananciosas que são corruptas, se veem numa contingência de corrupção e que elas podem usufruir, elas vão fazer. Não é porque é o século XXI. Nós temos que ter esse tipo de entendimento que Jesus tinha. Por isso ele colocava na mesma mesa todas as criaturas, cada um com o seu pensamento, grau de evolução, entendimento da vida. E para aquele que já compreendeu isso, já é santo, já está evoluído, já é um Cristo, já é um sábio, não. Mas nós temos que lutar conosco mesmo todos os dias da nossa vida, da nossa existência. Para quê? Para dar outra face. Ensino de Jesus, grandioso. O que é dar a outra face? Se alguém desmata, eu planto. Se alguém joga lixo lá fora, porque não existe lá fora na terra, eu faço o quê? Dentro da minha casa eu reciclo. Se alguém discrimina, fala mal, é agressivo, quando eu estou num ambiente com pessoas consideradas, como as pessoas falavam para Jesus, de má vida, diferentes, esquisitas. Está cheio de esquisitinho por aí, eu sou uma delas. Quem não se achar um esquisitinho não está fazendo parte. E é melhor que a gente se ache um esquisitinho. E às vezes a gente é o maior de todos. Aí a gente tem que lutar contra a nossa esquisitice para poder conviver e pensar, nossa, em tamanho de esquisitice eu ganho. Em média é muito esquisito, já viram? Quando ele está estranho. E não é? É. Está ouvindo, vendo, né? E se torna esquisitinho. Tem gente que diz, ei, volta para a terra. Ah, tá. Então, nós estamos no meio da diversidade esquisita, que somos todos nós. E aí a gente tem que dar a outra face, ou seja, lutar com a gente mesmo para se melhorar
e fazer o contrário daquilo que a gente vê, e não ser mais um a ficar doidinho, desesperado, enlouquecido, porque tal ou qual postura está sendo assumida por essa ou aquela pessoa. Como é que pode? Em pleno século XXI? Sim, em pleno século XXI. Só que a gente tem que lutar com a gente mesmo e dar a outra face, ou seja, fazer completamente diferente. O cara passou, buzinou, fez um sinal indecoroso, diz, vai com Deus, meu filho. Mesmo que aquilo te custe, mas diz, quer ver se ele bate no teu carro ainda, e na traseira. E depois quer ter a razão. Aí tu diz, vamos conversar, amigo. Vamos sentar para conversar. Doido para pular no pescoço. Mas tem que dar outra face. Eu estou na casa espírita. Depois eu engulo os sapos que estão com as pernas de fora. Mas, na hora, eu penso em Jesus. O que Jesus ia fazer nessa hora? Jesus ia dizer, sentamos, amigo, vamos conversar. Depois a gente vê o que a gente faz. Se acalme, irmão. Então vejam que um desafio é muito grande e a doutrina traz isso de forma coerente e sensata. A gente ri, mas é sério e difícil de fazer, extremamente difícil. Mas a Terra é um momento em que nós somos testados para a gente aprender. Não dá para dizer, vou deixar para outra reencarnação, nem para amanhã. É ato contínuo. Sabe que é desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, até quando a gente está dormindo, porque a gente se desdobra, e às vezes a gente vai brigar com o vizinho desdobrado. Então, não é? Tem gente que sai do corpo, fica na frente da geladeira e o outro vai brigar com o vizinho. Cada um fica onde quer. Por isso a gente tem que ter o quê? Discernimento. E está sempre o quê? No orar. Olha como a fala de Jesus é inteligente. Serve para todos nós em todas as etapas da nossa vida. É orar e vigiar, até quando está dormindo. Né? Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos proteger, que a gente tenha essa sensação boa de que a gente é falível, de que a gente pode cair, de que os porcos que a gente está carregando, a gente às vezes carrega de muito mau humor, e que a gente quer ser um sábio, a gente quer ser um Cristo, a gente quer ser um divulgador da boa nova. E como que a gente faz isso? Não é falando, é agindo. Mesmo que doa, mesmo que faça sofrer, mesmo que dê um trabalho danado, porque dá. Mas a gente quer assim, porque quando dá trabalho significa que fica mais saboroso a gente se aperceber melhor, crescendo e evoluindo, não mais infantilizado, mas maduro. Uma boa noite a todos, que a gente possa voltar para as nossas casas em paz, com tranquilidade, e que a doutrina seja esse bálsamo nas nossas vidas. Que assim seja. Muito obrigado, Rita. Nada, amiga. Palestra. Acho que Jesus veio